pessoal, Daniel Scocco, continuando a série 100 lições de vida para meus filhos, lição de hoje, número 51, o alicerce para ser saudável. Primeiro ponto dessa lição está totalmente relacionado a uma passada, onde a gente falou do experimento de Stanford, né, e sobre saber postergar a gratificação, né, postergar alguma satisfação, algum prazer. Está totalmente relacionado porque, para ser saudável, muitas vezes você vai ter que exercitar justamente isso. Você vai ter que abrir mão de comer algo que é gostoso, que vai te dar um prazer imediato, um chocolate, um sorvete, né? Para comer algo que é mais saudável, uma salada, um iogurte, uma carne, seja lá o que for. E então você está abrindo mão desse prazer agora para colher um benefício lá na frente. Esse benefício, às vezes, ele vai ser mais palpável daqui a 10, 20, 30 anos. Então é uma escolha difícil de ser feita, mas é uma escolha importante e com certeza ela acaba se pagando. Até porque, quando você é jovem, o corpo ainda aguenta quase qualquer coisa, né? Você consegue ficar vários dias dormindo 2, 3 horas por dia, no outro dia você está zerado, você consegue comer porcaria o ano inteiro e não vai sentir quase nada. Mas lá na frente essa conta vem, né? E a saúde, dá até para se pensar quase como se fosse uma conta bancária. Então, se você for sacando, chega uma hora lá na frente você vai estar com saldo negativo, eventualmente vai estar com uma dívida e vai ter que pagar. E o outro ponto para ficar esperto é que, em se falando de saúde do nosso corpo, primeiro, tem coisas que se você perder não recupera mais, dependendo do dano que você faz para alguma parte do seu corpo, é irreversível. A medicina hoje, né, em muitas áreas, ainda não sabe como reverter. E, ao mesmo tempo, é uma analogia que por um lado funciona, mas por outro não, falar de uma conta bancária, porque, em se falando de dinheiro, pode ser que você fale, não, vou gastar bastante aqui, porque eu quero curtir, depois eu trabalho, eu consigo trabalhar 20 horas por dia, e aí eu pago essa conta. Com saúde não é assim, né? Você não vai chegar com 50 anos e vai comer 20 bananas num dia, não sei quantos cereais e frutas, e com isso você vai ganhar muita saúde. Não tem muito o que você fazer, é algo que você tem que preservar e ir fazendo gradualmente ao longo do tempo. Por isso a importância de se pensar nisso, né, desde cedo e ser disciplinado em relação a isso. E aqui eu queria falar essa lição, como eu falei, o alicerce para ser saudável, uma pesquisa que eu vi faz um tempo aí, da Universidade de Harvard, que era um estudo sobre os principais fatores que contribuem com a longevidade, né, longevidade totalmente relacionada com saúde. E eles levantaram 5 pontos, eu achei bem interessante, então só vou colocar aqui esses 5 pontos, vou adicionar um sexto, que eu acho que é importante, e depois em lições futuras, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses pontos aí, eu acho que cabe, né, expandir. Mas os pontos são, né, os fatores que contribuem para a sua saúde e sua longevidade. Primeiro ponto, alimentação. É muito importante você se alimentar adequadamente, comer coisa certa, evitar as coisas erradas, depois eu vou falar mais sobre isso em outra lição. Exercício físico, então sobre a importância de fazer todos os dias, e de intensidade, não só intensidade leve, se não me engano no estudo ele fala também muitas vezes sobre a importância de ter intensidade média, às vezes até alta intensidade, né, intercalar pelo menos. Próximo ponto que ele fala, o peso, então é importante estar no peso, veja o seu índice de massa corporal, o IMC, veja se está dentro dos limites aceitáveis, se não tiver, né, trabalhe nessa perda de peso aí, que vai afetar muito a sua saúde. E o quarto e quinto ponto são não consumir álcool e não consumir cigarro. Esses dois aqui eu estenderia para praticamente qualquer droga, qualquer substância que seja tóxica para o seu corpo. Não tem por que você estar colocando no seu corpo essas substâncias. E até um ponto curioso, né? A maioria das pessoas, você pode até olhar e observar, acaba tendo mais preocupação com a gasolina, com o combustível que elas colocam no carro. Então elas evitam de ir num posto que vende coisa adulterada, né? Ou colocar uma gasolina de baixa qualidade. E por outro lado, elas não se preocupam com o combustível que elas estão colocando no corpo, né? Que é um paradoxo enorme, na minha opinião. Como eu falei, junto com cigarro e álcool, eu colocaria qualquer substância tóxica, que não tenha função no seu corpo, e até substâncias que podem não ser vistas como tóxicas, mas em exagero podem fazer mal, como açúcar, sal, tem que ficar de olho também.
E por fim, então, esses são 5 fatores. Um que eu adicionaria, que não estava nessa pesquisa, é o sono. Acho fundamental você ter uma qualidade de sono, né, e dormir bem, dormir um mínimo de horas ali, 6, 7 horas no mínimo. Se você ficar com privação de sono por muito tempo, pode ter um impacto bem ruim na sua saúde também. E como eu falei, próximas lições aí, provavelmente a gente vai abordar e expandir cada um desses pontos aí. Valeu!